Veja como começou. Proibiram o fruto da árvore do conhecimento, e foi exatamente assim que ele foi comido. Quando o Senhor confronta Adão, eu disse para não comer, ele aponta para Eva. Eva aponta para a serpente. E a serpente? Silêncio. Sabia demais para entregar o espetáculo. À direita de Deus, todos dizem saber quem se senta. E à esquerda, silêncio antigo. Ali se senta o acusador. No livro de Jó, quem desempenha esse papel? Satã. Não como inimigo de Deus, mas como promotor público do tribunal do céu. Ele testa, provoca, vasculha as rachaduras. É peça do processo, não sabotador do sistema. Isso é desconfortável porque preferimos um universo de heróis e vilões. Se Deus fosse o autor do mal, e nós suas vítimas, o drama seria duro demais. Mas a sabedoria antiga oferece outra lente. Deus não é outra pessoa num trono distante. E se não houvesse vítimas de Deus? E se a responsabilidade voltasse para nós? E junto com ela, a liberdade de despertar do sonho. No budismo, demônios não são o mal no sentido comum. São pedagogos mascarados. Aparecem ferozes, e por baixo revelam mudança, impermanência, dissolução de formas, passagem do tempo. O que assusta por fora liberta por dentro. A morte parece terrível, mas é ela que dá contorno à vida. Sem fim, não haveria forma. O sábio não foge do demônio. Caminha na direção dele e o abraça. No abraço, o monstro se transforma. O pavor vira claridade. O terrível se revela necessário. Curiosamente, voltamos a Jó. O promotor acusa, o justo atravessa, a sentença final exalta a integridade de Jó. O acusador cumpriu função, e sai de cena. É desconfortável simpatizar com o promotor. O público sempre se apaixona pela defesa. A defesa fica ao lado direito do juiz, como Cristo no imaginário, mediador, advogado. A acusação e a defesa não são o bem e o mal em guerra total. São forças opostas que pertencem ao mesmo tribunal. Antes do espetáculo começar, combinou-se algo no bastidor. Papéis foram dados, apostas feitas, o pano sobe, e só no fim entendemos a peça inteira. Quando crianças aprendemos a contar e a recitar o ABC. Muito antes, contudo, aprendemos um jogo mais sutil, o jogo do preto e do branco. Ele não estava no currículo formal. Faltou-nos ensinar que a vida não é uma guerra de opostos. É uma polaridade. Conflito tenta destruir a outra metade. Polaridade é um ímã de dois polos, inseparáveis. Tente cortar o sul do ímã. Você não cria um norte solitário. Você fabrica outro par. Vida e morte. Eu e o outro. Bem e mal. Ser e não ser. Não são inimigos. São parceiros de dança. Um chama o outro ao palco. Só que fingimos não saber e brincamos de talvez o preto possa vencer para sempre. Talvez a luz desapareça. Talvez a música pare. Se tudo fosse escuridão, você sequer saberia o que é tristeza. Sem contraste, nenhum nome permanece. Preto e branco sempre se reencontram. Esquecemos por fim uma das ilusões mais pegajosas. Eu e o outro também se pertencem. Pegue este desenho. De cara aparecem dois perfis negros, quase se tocando. Relaxe o olhar. Surge uma taça branca entre eles. Vaso ou rostos. Você consegue alternar. Mas não vê ambos na mesma batida. A percepção é excludente. Quando o branco é forma, o preto vira fundo. Quando o preto é forma, o branco recua. Os sábios indianos chamaram isso de avidya. Não ver plenamente, deixar de fora, seleção atencional. Você vê o cálice ao ignorar os rostos, ou vê rostos ao ignorar o cálice. A figura nunca mudou. Quem mudou foi a sua atenção.
o mesmo com sujeito e objeto. Se nada fosse visto, que sentido teria o que vê? Sem objeto, o sujeito some, assim como dentro, não faz sentido sem fora. Desenhe um quadrado. Onde está o dentro senão em relação ao fora? As bordas criam ambos. No budismo, essa interdependência é sunyata, vacuidade. Não é nada. É nada separado. A taça é vazia de existência isolada, precisa do espaço ao redor para ser taça. O símbolo chinês do yin-yang capta isso com beleza. Luz e sombra em fluxo, cada uma contendo a semente da outra. Não se devoram. Se renovam. Olhe de novo os dois peixes do yin-yang, são rivais em luta, o branco tentando engolir o preto vingando. Se for guerra, a vida vira competição mortal, homem contra a natureza, luz contra trevas. Mas se o peixe branco vence de vez, ele desaparece junto, pois sem preto não há branco. Paradoxal, eliminar um polo anula o outro, eles não são inimigos. São definições mútuas, se acordassem girariam brincando, não como oponentes, mas como dançarinos. Dito assim, o mal muda de lugar. Não como desculpa, mas como compreensão. Desordem expressa ordem. Dor revela alegria, morte dá sentido à vida. Isso não é consolo barato, é estrutura do real. Quando você vê, o jogo perde o gosto de guerra e vira celebração. A música estava tocando o tempo todo, você apenas para de tampar os ouvidos. Quer um teste visual e mental? O cálice e os rostos, o preto e o branco. O nome sânscrito para olhar torto, avidya, nos lembra. Conhecer é sempre omitir. Conceitos são caixinhas de um passarinho por vez. E mesmo assim, o desenho integral é um só. A figura não mudou. Você mudou. Agora conecte isso ao nosso hábito de nos colocarmos como sujeitos contra objetos. O eu contra o mundo. Mas, se eu tirar o mundo, onde fica o eu? Sem fora, não há dentro. Sem objeto, não há sujeito. O budismo chama isso de interser. A física relacional sussurra o mesmo, a ecologia grita por isso, nada existe isolado. É por isso que no Zen se fala em jogar fora a escada dos conceitos e cair no chão do óbvio, isso depende daquilo, sempre. O diagrama do Yin-Yang é uma bússola para tecnologia e civilização. Achamos que homem é o peixe branco, claro, racional, limpo. Natureza é o peixe escuro, selvagem, caótica, suja, e nossa missão seria conquistá-la, enxugar o escuro, vencer o acaso, impor relógios. Quando fazemos isso sem sabedoria, matamos também o branco, porque ele precisa do escuro para existir. Ao civilizar tudo, apaga-se a faísca, a floresta vira máquina. A água vira número, a vida, conta corrente, mas a maré sempre volta, e o preço é alto. Troque o paradigma, menos conquista, mais dança, vida como jogo, não como prova. Jogo bom não tem vencedor definitivo. Tem suspense suficiente para manter o coração vivo. Por isso, se o bem ganhar completamente, o jogo acaba, e a graça morre. O jogo que nos prende é aquele em que o bem está sempre vencendo, mas nunca vence de vez. O mal sempre perdendo, mas nunca é aniquilado. Políticas funcionam parecido. Cada nós, os bons, precisa de um eles os maus para se definir. Sem inimigo, o clube perde o espelho. E então, segredo duro, você precisa do adversário que diz odiar. Precisa amá-lo de modo prático. Não sentimentalismo, mas respeito. Ele afia você. Mantém você acordado. Isso ecoa no tribunal de Jó. Defesa e acusação são partes do processo. Cristo à direita,
Satã à esquerda, ambos no palco da justiça. No bastidor, acordo antigo. No palco, tensão viva. No fim, entendimento. A pergunta é se topamos ver o jogo como jogo, e parar de confundir palco com realidade última. Volte ao visível. Observe como nossas percepções são estruturadas para excluir. Ou é rosto, ou é cálice. Ou é nós, ou é eles. Ou é certo, ou é errado. A mente adora atalhos binários. São úteis para sobreviver. Mas, se morarmos neles, sofremos. O treino é flexibilidade atencional. Ver o cálice, e quando quiser, ver os rostos. Reconhecer a razão do outro sem abrir mão da sua. Saber que dor e alegria são sombra e luz do mesmo corpo. Quando entendemos, nossa postura muda. Em vez de lutar contra o demônio, a mudança, andamos ao encontro dele. Em vez de caçar um culpado metafísico, perguntamos: o que isso está tentando revelar? Em vez de caçar a natureza com tratores, aprendemos a plantar com intuição, marés, ciclos, ritmos. Em vez de querer que o bem esmague o mal para sempre, aceitamos o fio de tensão que mantém a história interessante, e fazemos do fio uma corda para dançar, não para enforcar. E quanto à velha tentação de procurar garantias? O desejo de um universo com selo lado certo já venceu, nasce do medo. Só que um teatro com final óbvio é um teatro vazio. A sabedoria oferece outro conforto. Você e mundo não são dois. Preto e branco giram juntos. Sujeito e objeto emergem juntos. O medo diminui porque não há um contra o outro. Há um com o outro. Agora, traga isso para a sua vida concreta. Quando o medo aparecer, veja o demônio pedagogo. Pergunte: que mudança ele traz? As perdas de hoje dão forma à vida de amanhã. Ao julgar alguém, lembre do tribunal. Acusação e defesa servem ao mesmo juiz. Ouça o outro lado. A justiça nasce dessa dança. Ao discutir política, note a tentação de fabricar um mal absoluto. Cuidado. Você precisa do adversário para se definir. Trate-o com cavalheirismo. Ao lidar com tecnologia e natureza, troque guerra por parceria. Menos barragens que matam rios, mais ritmos que regam vida. Ao sentir que tudo é, ou isto ou aquilo, faça a experiência do vaso e dos rostos. Mude o foco. A figura total é maior que sua preferência. Se você praticar, algo gira por dentro. A vida deixa de ser batalha de martelos e vira dança de ímãs. O tribunal interno, antes cruel, aprende a ouvir a defesa. O promotor cede lugar ao mediador. O inimigo vira parceiro pedagógico. E a sensação final não é derrota. É alívio. Ah, sempre foi um jogo. Jogo sério bastante para importar. Leve o bastante para dançar. Respire fundo agora. Veja o cálice. Veja os rostos. Veja o cálice outra vez. Sinta a maré preta e branca do yin yang rodar no peito. Recorde Jó no tribunal. Lembre os demônios professores do budismo. E então declare, com serenidade ativa: eu escolho dançar com os opostos. Eu escolho aprender com o que me assusta. Eu escolho tratar o adversário com respeito. Eu escolho vida como jogo, não como guerra. Se isso acendeu algo em você, faça 3 coisas agora, e ajude a manter este jogo bonito, vivo e consciente. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Top 5 Vozes da Sabedoria, e compartilhe com quem precisa ouvir esta visão hoje. Escreva nos comentários: eu escolho a dança do Yin Yang, e jogo a vida como celebração. Declare. Pratique. Deixe a música continuar.